Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de métricas. Sou o Diego Tolentino. Eu aposto contigo, aposto que depois dessa aula você não vai sair um expert em métricas, um ninja em métricas. Se você quiser, depois dessa aula aqui, terminando essa aula, você vai poder gravar um curso de métricas e vender na internet. Você vai saber exatamente como analisar uma campanha, o que fazer quando não está dando resultado, o que é CPC, CPA, CPM, CTR, CT tudo, como essas métricas se relacionam e como ajustar uma métrica para que você melhore seus resultados. Ou até mesmo trazer resultados, se você ainda não tiver com resultados. Então fica comigo que o bicho vai pegar sem enrolação. Só dá uma moral aí, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Para entender sobre métricas, sobre campanhas, você precisa entender sobre funil. E é muito fácil de entender sobre funil. Funil nada mais é do que o percurso, a trajetória que o seu cliente faz quando ele se depara com um anúncio seu até a compra. Isso é muito fácil você entender. Quando você entender aqui, sua mente vai explodir. Quando você entende o seu funil, quando você aprende a analisar o seu funil, e é isso que você vai aprender aqui agora, você entende as métricas de cada etapa. Cada métrica dessa aqui, cada indicador que eu vou te passar nessa aula aqui, ele corresponde a uma etapa do seu funil. Quando você identifica que uma métrica está abaixo da métrica, você identifica que uma etapa do seu funil não está legal e você precisa otimizar a etapa. Você não vai ver campanha, se a campanha performou, se a campanha vendeu e vai desligar e subir a outra. Não, você vai analisar a etapa do funil dessa campanha, a exata etapa, com auxílio aqui dos indicadores, que são essas métricas aqui que eu vou te passar todas. E quando você consegue achar a etapa do funil que precisa otimizar, você vai otimizar a etapa do funil e não campanha. Não vai desligar mais campanha, subir outra, ir subindo, até uma hora, por sorte, conseguir resultado, tá? Não é mais isso que você vai fazer. Então, como eu falei, o funil, ele é a jornada do seu cliente. Nesse funil aqui, ele é um funil de venda direta. O que é um funil de venda direta? É quando você faz o anúncio para a pessoa ir para uma página de vendas e essa página de vendas a pessoa já compra, já vai para o checkout e já compra. É um funil de venda direta. Esse é um funil de venda direta. É claro que existem outros tipos de funil. Por exemplo, o funil de lançamento. Ele é um funil um pouco diferente, é um funil um pouco mais longo. Porque você chama a pessoa, você faz captação de lead, chama ela para uma semana 100% online, 100% gratuita, e nessa semana você apresenta algo e no final faz um pitch de vendas e fecha uma venda ali, tá? Então é um funil um pouco mais longo. Mais uma vez que você consegue entender o conceito de funil, consegue entender as métricas desse funil, consegue entender a relação entre uma métrica e outra, você pode aplicar isso em qualquer funil. Então aqui, ó, vou começar por impressão e explicar todas essas etapas aqui, quais métricas estão em cada uma dessas etapas aqui, como elas se relacionam. Depois eu venho em alcance aqui, tá? Impressão é quando o anúncio é impresso no dispositivo da pessoa, seja lá no feed do Instagram, do Facebook, lá no Stories, lá no Reels, tá? Quando o anúncio apareceu ali, é calculado uma impressão. A gente chama aquilo de impressão. Então, quando o seu anúncio apareceu para a pessoa, seja lá onde, é uma impressão. Foi impresso o seu anúncio. Para a pessoa seguir no seu funil, então, o que ela precisa fazer? É bem óbvio, tá? É uma jornada bem óbvia. É a jornada literal mesmo que o seu cliente faz após os seus anúncios. Depois que é impresso no dispositivo dela, o que ela precisa fazer para continuar no seu funil? Ela não pode rolar para cima, ela precisa clicar, certo? Ela vai clicar no seu anúncio, naquele saiba mais, naquele compra agora, vai clicar naquele botão que tem no seu anúncio. Então, o clique é a próxima jornada, é a próxima etapa do seu funil. Depois que ela clica, o que ela precisa fazer? Ela precisa entrar, ou seja, ela precisa visualizar a página de vendas. Porque aqui ela pode clicar no seu anúncio e sair. Aí ela saiu do seu funil. Mas se ela esperar e visualizar a página de vendas, ela prosseguiu no seu funil, certo? Depois que ela viu lá teu conteúdo, teu produto, assistiu teu vídeo, leu lá todas as dúvidas, o que ela precisa fazer? Ela precisa clicar no botão que vai para o checkout, certo? Ela precisa ir para o checkout. Concorda comigo? Se ela sair da sua página de vendas e continuar lá o feed dela, ela saiu do seu funil. Então, para ela continuar no seu funil, ela precisa ir para o checkout. Depois que ela vai para o seu checkout, o que ela precisa fazer para, assim, então, finalizar o seu funil? Comprar, colocar o cartão dela lá, emitir o Pix ou boleto, enfim, fechar a compra. Aí, essa pessoa finalizou todas as etapas do seu funil. Ela
concluiu o objetivo do seu funil. E por isso que isso aqui é chamado de funil, porque o número de pessoas elas vão sempre diminuindo conforme seu funil vai avançando. Por exemplo, aqui vai aparecer 1000 vezes, vai ter 1000 impressões dos seus anúncios ali no dispositivo das pessoas. Dessas 1000 impressões, nem todo mundo vai clicar, é óbvio, uma pequena parte das pessoas vão clicar, então vai diminuir essas pessoas. E depois que ela clica, uma parte das pessoas, aí uma grande parte das pessoas vão visualizar sua página, né? Se for uma parte pequena aqui da relação entre visualização de página e clique, então a sua página está com problema. Então vamos dizer assim, que 100 pessoas clicaram e 95 pessoas realmente esperaram a página de vendas carregar, visualizaram a página de vendas, tá? Se for um número menor, você vai ver isso aqui depois, o problema está na sua página de vendas. Aí depois que ela entra na página de vendas, uma pequena parte também vai para o checkout, tá? Vamos dizer que de 90 pessoas aqui, só 10% vai para o checkout, ou seja, 9 pessoas vão aqui para o checkout. E dessas 9, só 10% que vai comprar, né? No caso, não tem 0,9, né? Então, uma compra, você vai ter uma compra, tá? Então, é exatamente isso, as pessoas vão funilando. E por isso é chamado de funil. As etapas de baixo sempre são menores que as etapas de cima. O seu trabalho é entender como está cada etapa e sempre otimizar cada uma dessas etapas aqui para que sempre chegue mais gente na última etapa, que é a etapa de compra, tá? É isso. Quando você entende esse conceito de funil, quando você entende o conceito de otimização de etapa de funil, a tua vida muda. Você vai conseguir compreender o que está acontecendo com a sua campanha, se a sua campanha vai dar lucro ou não vai dar lucro, mesmo antes de rodar a campanha. Quando você tem alguns números, alguns insights, você já sabe quais são as métricas ideais para a sua campanha, para o seu produto. Não existe, por exemplo, aqui, ó, CPM ideal, CTR ideal, CPC ideal, CPA. Não existe nada ideal. O que existe é o meu CPM ideal, o meu CTR ideal, o meu CPC ideal, que está relacionado com o meu produto, com o preço do meu produto, com o meu público, tá? Existe o meu e existe o seu. O seu trabalho é achar o seu. Você vai achar aqui agora nessa aula, ok? Vamos falar agora, então, das métricas que estão nesse funil para você entender cada uma delas e depois entender como otimizar cada uma dessas métricas. As métricas principais são essas aqui, ó, CPM, CTR, CPC e CPA. As métricas principais. Existem mais? Existem dezenas, centenas de métricas. Mas se você entender essas métricas aqui e como elas se relacionam uma com as outras, pronto, teu jogo está ganho, beleza? CPM é o custo por 1000 impressões, tá? Grave isso aí, anota isso aí. Custo por 1000 impressões. O Facebook e as outras plataformas de anúncios também, eles cobram por 1000 impressões, tá? Ele vai me cobrar um valor para imprimir 1000 vezes os meus anúncios. É igual você ir lá no depósito e comprar 1000 tijolos, né? Você comprar tijolos, você vai pagar pelo milheiro, ou telha, né? Você paga pelo milheiro. Então aqui a gente tem, ó, a nossa primeira etapa, que é a etapa impressão. Eu vou falar agora sobre alcance. Eu deixei ela por último para ficar melhor a didática aqui. A impressão é quando o seu anúncio aparece ali no dispositivo da pessoa. O alcance é a pessoa, tá? Vou te falar a diferença agora. Suponha que o Facebook consiga alcançar 1000 pessoas, os seus anúncios ali. Os seus anúncios consiga alcançar 1000 pessoas. 1000 pessoas, ok? 1000 pessoas diferentes. Só que os seus anúncios, só que o Facebook, ele fez 2000 impressões para essas 1000 pessoas, para essas mesmas 1000 pessoas, ok? Mas a gente paga por impressão. Por isso o CPM aqui está ligado à impressão. Ele pode alcançar 1000 pessoas e imprimir 2000 vezes para as mesmas 1000 pessoas. Ou seja, uma pessoa pode ver o mesmo anúncio 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu vou pagar as 10 vezes, todas as vezes que ela viu, tá? Não vou pagar por pessoa, eu vou pagar por impressão, ok? E aí a gente tem uma métrica aqui que é a frequência, que é a relação entre impressão e alcance. Se eu tenho 1000 pessoas alcançadas, 1000 pessoas diferentes e fiz 2000 impressões, a minha frequência, a média é de 2. Ou seja, em média, as pessoas estão vendo os meus anúncios 2 vezes, tá? Isso é uma média, igual eu falei. Uma pode ver 5, 4, outra pode ver só uma, tá? Isso é uma média. Então,
Aqui é a frequência, que é a relação entre impressão e alcance. Então, como eu disse, o Meta, né, o Facebook, o Meta, ele vai cobrar por 1000 impressões. Então, eu coloquei aqui R$1.000 a nível de exemplo. Eu quero saber quantas impressões vão ter no investimento de R$1.000. Tá? Eu quero saber isso aí. Eu vou colocar aqui um número médio, um número mais ou menos de mercado. Pode ser mais e pode ser menos esse custo por 1000 impressões, esse CPM, R$30, tá? E com R$1.000 eu quero saber quantas impressões eu vou ter, que eu já sei o número da minha primeira etapa aqui do funil. Para achar isso aqui é muito fácil. Lá no Facebook ele vai te dar o CPM, quantas impressões tiveram, qual a frequência, o CTR, o CPC, todas essas métricas vão estar lá disponíveis. Você não vai precisar fazer conta para achar aqui esses números que a gente vai botar aqui. Porém, é importante você saber calcular essas métricas para que você consiga entender a relação entre uma métrica e outra, tá? Então, eu vou te ensinar a calcular essas métricas aqui, ok? Nesse exemplo que eu dei aqui, R$30 o CPM no investimento, né? Vamos colocar aqui como exemplo R$1.000 de investimento em anúncios. Eu quero saber quantas impressões os meus anúncios vão ter. É bem fácil de a gente calcular isso aqui, ó. Para facilitar o cálculo, o que a gente precisa fazer? Se o Meta me cobrar R$30 por 1000 impressões, eu quero calcular quanto ele está me cobrando por uma impressão. Por impressão. É bem fácil a gente calcular isso aqui, ó. A gente pega esse 30 e divide por 1000, certo? Se ele me cobra 30 para fazer 1000 impressões, se eu pegar esse mesmo 30 e dividir por 1000, eu sei o valor por impressão, ok? E agora, eu já tenho aqui o valor que eu vou investir, né? O valor como exemplo que eu coloquei aqui. Como que a gente faz? A gente pega o valor que a gente vai investir, divide por impressão, pelo valor de cada impressão. Aqui eu vou ter 33.333 impressões. Fácil, né? Então, eu vou colocar essa mesma fórmula aqui, né? E vou colocando todas elas aqui abaixo para você saber o número aqui de cada etapa. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor de investimento, ó, o valor de investimento dividido, aí eu coloco entre parênteses, né? O CPM, o custo que o Facebook está me cobrando por 1000 impressões, dividido por 1000, que aí eu vou chegar no valor por impressão, que aí vai dar o valor de investimento dividido pelo valor de impressão. Vai dar o mesmo número aqui, ó, 33.333. E agora, a gente tem essa outra métrica aqui importantíssima, que é o CTR, tá? Anota aí, CTR é a taxa de clique sobre impressão. Taxa de clique sobre impressão. O que significa isso? É o percentual de pessoas que vão clicar nos seus anúncios em relação ao número de impressão. Se os meus anúncios foram impressos 30.000 vezes a 1%, quantos cliques eu vou ter? Tá? A um CTR de 1%, quantos cliques eu vou ter? É o percentual mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui um valor também de mercado. Um valor como exemplo, 1% de CTR. Ou seja, a cada 100 impressões, eu tenho um clique, ok? Esse é o CTR. Então, o CTR é a taxa de clique sobre impressão, 1%. Como é que a gente pode calcular isso aqui? É assim, ó. É o número de impressão, porque ele é sobre impressão, vezes o percentual, né? Aqui eu já vou chegar no resultado. 333 cliques. Então, se eu tiver 33.333 impressões a um CTR de 1%, eu tenho 333 cliques, que eu vou colocar a mesma fórmula. É o número de impressão vezes o percentual, e eu consigo achar o número de cliques, tá? A quantidade de cliques, a quantidade que eu tive aqui de cliques nos meus anúncios, beleza? Depois a gente tem o CPC, uma métrica muito importante também. O CPC é custo por clique, tá? Anota isso aí também, custo por clique, que é quanto eu estou pagando por cada clique desse. Bem fácil, facílimo a gente achar essa métrica, que é, se eu gastei R$1.000, né? Aqui a gente vai colocar sempre R$1.000 para o nosso exemplo. Se eu gastei R$1.000 e tive 333 cliques, ó, 333 cliques, eu divido 1000 por 333 e deu R$3 o custo por clique, beleza? Então, eu vou colocar essa fórmula aqui, ó, aqui também, que é o custo, o valor que eu gastei, dividido pela quantidade de cliques. Logo, eu tenho o valor que eu paguei por cada clique. E aí, eu tenho a métrica CPC, tá? O indicador CPC.
Depois que a pessoa clica, o que ela precisa fazer? Lembra? Ela precisa visualizar a página. É um percentual das pessoas que clicam, né? Não é 100%. Pode ter algum problema com a sua página, mas assim, é um número alto, tá? Não pode ser um número muito baixo, senão o problema já está na sua página. Aí você já sabe que tem que mexer na sua página, tá? Aí quando você visualiza que esse número está baixo, você vai conseguir visualizar esse número aqui lá no gerenciador do Facebook, você vai saber que o problema está na sua página. Então, vou colocar aqui um número também razoavelmente bom, 90%. Dificilmente chega a 100% e não é legal estar muito abaixo de 90%, tá? Então, como que a gente calcula esse aqui? Se é 90% nessa métrica aqui, é isso aqui, né? A quantidade de pessoas que clicaram vezes esse 90% aqui. Aqui, ó. Vai dar um valorzinho já menor, 300 pessoas. Tá vendo que aqui tá funilando mesmo? Começamos lá com 33.333 pessoas, depois reduziu aqui para 333, agora veio para 300, né? É assim mesmo, vai afunilando, seu funil vai afunilando. Depois que a pessoa visualiza a sua página, o que ela precisa fazer? Ir para o checkout, né? Ela precisa clicar lá no botão de comprar e ir para o checkout. Qual é o percentual de pessoas que vão para o checkout? Isso aqui é o número de mercado também. Você vai precisar achar o seu número, né? A sua taxa ideal aqui. Então, eu vou colocar aqui 10%. A cada 100 pessoas que visualizam a minha página, 10% vão para o meu checkout. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Ó? 300, né? Que é o número aqui de pessoas que visualizam a minha página, vezes 10%. Viu? Afunilou mais ainda. E eu tenho 30 pessoas entrando no meu checkout. Depois que ela entra no meu checkout, o que ela precisa fazer? Finalizar a compra. Precisa colocar o cartão de crédito, emitir um Pix, pagar o Pix, finalizar a compra. Aqui, então, é 10% também, o número de mercado. A cada 100 pessoas que entram no meu checkout, 10% compram. É sempre, essa relação, esse percentual, é sempre sobre o número de cima, tá? O que eu quero dizer com isso? É 10% sobre o número de pessoas que entraram no meu checkout. E esses 10% aqui é em relação ao número de pessoas que visualizaram a minha página, tá? Sempre relacionado à etapa de cima, tá? Então, agora eu tenho 10% de 30 pessoas, que é 30 vezes 10%, certo? 3 pessoas. Então, aqui, ó, aqui eu já tenho o meu funil completo. Eu tenho o quanto eu gastei e a quantidade de vendas que eu tive com essas métricas aqui. E isso vai te trazer lucro ou prejuízo? Isso é muito relativo. Isso vai depender do preço do seu produto, do preço da sua venda. Concorda comigo? Então, aqui a gente tem outras métricas aqui também, ó, que é o custo por Landing Page View. Elas também dão um bom norte para a gente, que é nada mais, nada menos, que é o valor que a gente gastou, ó, o valor de investimento, dividido pela quantidade de pessoas que tem aqui nessa parte do funil. Então, eu estou pagando R$ 3,33 para a pessoa visualizar a minha página. Depois eu tenho também o custo de checkout, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Custo de Initiate Checkout, tá? É assim que a gente chama, que é o quanto eu gastei, o quanto eu investi, dividido pela quantidade de pessoas dessa etapa. Então, eu estou gastando R$ 33,33 por inicialização de checkout, por pessoa que vai no meu checkout. E agora eu tenho a última etapa aqui, ó, CPA. O que é CPA? É muito importante. É o custo por aquisição. Traduzido assim, tá? Que é a mesma coisa de custo por resultado, custo por compra, custo por venda. É a mesma coisa. É o quanto você está gastando para fazer uma venda. Custo por aquisição, tá? CPA. Então, aqui a gente tem a nossa última métrica do nosso funil, que é uma das mais importantes. O custo por aquisição, custo por resultado, é a mesma coisa, ok? Custo por compra é a mesma coisa. CPA é o seu custo por compra, que é o quanto eu gastei, R$ 1.000 no nosso exemplo, dividido pela quantidade de vendas, tá? Pela quantidade de vendas. Nesse exemplo aqui, eu tenho um CPA de R$ 333,33. Agora, a análise é muito simples. Esse CPA vai me trazer lucro ou prejuízo? Qual é a outra métrica? Qual é o outro fator que vai te falar, que vai te dizer se ele vai ser um CPA de lucro ou um CPA de prejuízo?
é o valor da sua venda, o valor da sua comissão, o valor do seu produto, né? O valor ali da sua venda, o valor que vai entrar no seu bolso. Se a sua venda custa R$1.000, se cada venda for R$1.000, R$900, é lucro, né? Você gastou 333, fez uma venda de R$1.000, é lucro. Se sua venda for menos que isso, se sua venda for R$97, R$100, é prejuízo. Não faz sentido nenhum você gastar 333 e voltar R$100, certo? É bem óbvio, é isso aí. Por isso, se o seu produto tiver um ticket, se a sua comissão tiver um ticket de R$333, essas métricas aqui, elas não estão de acordo com a sua realidade. Elas não são métricas ideais para você, para o seu produto. Ponto. Se você não conseguir otimizar essas métricas aqui, não tem como fazer milagre, não tem como. A matemática não vai deixar você ter lucro, tá? É matemática, é pura matemática mesmo. Você precisa otimizar cada etapa desse funil aqui, tá? Cada etapa desse funil aqui, você precisa otimizar. E agora a gente vai começar a ver a relação entre todas essas métricas aqui, tá? Vamos começar com o CPM. O CPM, ele é o custo por 1.000 impressões, é o quanto o Facebook me cobra para fazer 1.000 impressões, né? Para imprimir 1.000 vezes o meu anúncio. Quanto menor o CPM, eu vou ter mais impressões, levando em consideração o mesmo investimento, tá? Vamos levar em consideração o investimento de R$1.000, sempre para o nosso exemplo aqui, tá? Então, se com R$30 eu imprimir 33.333 vezes, com R$10, eu vou imprimir 100.000 vezes, tá? Com o mesmo aqui, R$1.000. Então, aqui a gente já tem a relação entre CPM e CPC, ó. CPM e CPC estão diretamente relacionados. Porque com R$30 de CPM, eu imprimi 33.000 vezes. No CTR, com o CTR de 1%, aqui ó, CTR de 1%, eu vou ter 333 cliques. Só que agora é 1% de 100.000. Mudou, porque eu imprimi mais vezes usando o mesmo orçamento, entendeu? Então, esse número aqui aumentou. Eu tenho mais cliques agora com o mesmo investimento. Se eu tenho mais cliques, usando o mesmo investimento, o meu custo por clique diminui. Se antes eu tinha 333 cliques com R$1.000, meu custo era 1. Agora eu tenho 1.000 cliques com o mesmo R$1.000, meu custo por clique diminuiu. Certo? Então, aqui já está a relação entre CPM e CPC. Quanto menor o meu CPM, menor o meu CPC, o custo por clique. E se o meu CPC, meu custo por clique é menor, são mais pessoas clicando nos meus anúncios. Se são mais pessoas clicando nos meus anúncios, são mais pessoas visualizando a minha página, são mais pessoas entrando no meu checkout, são mais pessoas comprando. Porque todas essas métricas aqui são relacionadas com as etapas de cima. Quanto mais gente na etapa de cima, mais gente nas de baixo. Então, olha aqui, ó, estava 333.000 CPA. Eu baixei aqui o meu CPM, o meu CPA baixou. Então, a primeira etapa que você precisa já identificar é o seu CPM. O seu CPM ele tem que estar dentro. Você precisa estar com um CPM que vai te trazer lucro. O CPM ele é um pouco mais difícil de você controlar, tá? São parte de leilão, parte de público. Então, é um pouco mais difícil de você controlar. Então, quando você fazer um anúncio lá, que já rodar lá R$100, 100 e pouquinho reais, ele vai ter ali um CPM. Geralmente, aquele CPM é o que vai te dar ali o norte. Então, você precisa levar em consideração aquele CPM. Existem formas técnicas de baixar CPM? Tem. É algo mais profundo, você precisa de um pouco mais de entendimento, mas existe sim uma forma, uma estratégia de você conseguir baixar CPM, tá? Vou deixar um link aqui. Vou deixar o link aqui do meu treinamento de meta, é um treinamento completo. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá que a gente passa por essa informação também. Passa pelo CPM também. Fala muito sobre o CPM lá no meu treinamento, tá? Mas tá, não vem ao caso aqui agora. Então, aqui você já conseguiu identificar que quanto menor o meu CPM, menor o meu CPC, meu custo por clique, que vai levar mais gente para a minha página de vendas, né, com o mesmo valor aqui, mais gente para minha... Quer dizer, mais gente clicando, né? Mais gente para a minha página de vendas e assim sucessivamente, ok? Agora, vou voltar aqui no exemplo de R$30 o meu CPM e vamos aqui para o CTR. Eu tenho aqui o CTR de 1% como exemplo. 1% de 33.000 é esse valor aqui, 333. E eu tenho aqui
nesses valores aqui, nesses exemplos aqui, um CPC de R$33, tá? Se eu subir 1% no meu CTR, aqui ó, se eu colocar 2% em vez de 1%, olha só como vai mudar também. Eu não tenho mais 333 cliques, eu tenho 666 cliques. Eu dobrei o meu CTR, eu dobrei o meu número de clique, porque agora é 2% de 33 mil, tá? Não é mais 1%, é o dobro. Então, se eu tenho o dobro de cliques com o mesmo orçamento, o meu CPC ele reduz pela metade, né? Eu tive o dobro de cliques usando o mesmo investimento, o meu CPC ele cai pela metade. Então, aqui, se eu tenho um CPC, se eu tenho o dobro de cliques, né, nesse CPC aqui, eu tenho mais gente visitando a página, mais gente no checkout, mais gente comprando. A ideia é a mesma. Então, aqui a gente já consegue ter ideia do que fazer em nossas campanhas. A gente precisa baixar CPM e a gente precisa subir CTR. Quanto menor o meu CPM, menor o meu CPC. Quanto maior o meu CPM, maior o meu CPC, custo por clique. Quanto maior o meu CTR, menor o meu CPC, tá? O CPC eu preciso o quanto mais barato possível, custo por clique, que é o quanto eu vou pagar para as pessoas clicar nos meus anúncios. Então, CPC, quanto menor o CPC, melhor para mim. Então, eu preciso reduzir CPC. Então, o CTR, taxa de clique, quanto maior o CTR, menor o CPC. Mais gente clicando, mais gente indo para as etapas de baixo, consequentemente. Ok? Então, nas minhas campanhas, eu já sei que eu preciso de um CPM baixo e um CTR alto, tá? CTR alto, 3% que já é considerado um CTR bom. Então, aqui, ó, nessas métricas aqui, eu já sei que o meu CPA vai ser R$92. Você vai fazer agora a mesma análise. Se você gasta R$92 para fazer uma venda, você vai ter lucro ou prejuízo? Vai depender da sua comissão, do preço do seu produto. Então, essas métricas aqui são as métricas iniciais, umas métricas para você até ter, você pode ter essas métricas aqui como referência. CPM ali na casa dos 10, é muito relativo, tá? Tem campanhas minhas que eu pago R$10 CPM, tem outras campanhas que eu pago 50, depende muito do público. Tá ali na casa dos 20, dos R$30, tá um CPM bom. CTR abaixo de 1% é considerado pouco, considerado um CTR baixo. Mais de 5% também é mais difícil de chegar, Então, não é que é impossível, existe CTR de 10, 20% até. Mas entre 1 e 5 é a média ali, tá? Uma taxa de mercado para você ter como referência. Então, coloquei 3% aqui, que é um valor que é bem tranquilo da gente chegar, e eu tenho esses resultados aqui. E agora, vamos supor que nessas métricas aqui, num CTR tranquilo da gente chegar, no CPM aí que a gente tem lá nos nossos anúncios, a gente chegou num CPA de 92. Diego, não dá ainda, não vou ter lucro, porque o meu produto é R$100. Não posso gastar 92 para fazer uma venda de 100, né? Não faz sentido nenhum eu ganhar aí 7, 8 reais aí. O que agora você vai fazer? Você vai precisar otimizar as etapas de baixo, tá? Temos essa outra etapa aqui, é um pouco mais difícil você também otimizar muito essa etapa. Precisa estar aqui numa média aí de 90%. Muito abaixo disso é considerado pouco, e acima disso não é muito possível de se chegar. Até 95% é possível de chegar. Então, vou colocar aqui 95%. Dificilmente vai ser 100%, até porque o Facebook ele não consegue rastrear todo mundo que visualizou sua página. Ele consegue rastrear todo mundo que clicou, que está dentro da plataforma dele. Isso ele consegue rastrear. Mas ele não consegue rastrear, até pelas leis de privacidade lá, ele não consegue rastrear todo mundo que entrou na sua página. Então, aqui ele perde um pouquinho de dado, tá? Então, aqui é sempre 95% mais ou menos, ok? 90%, 95%. Se estiver ali 60%, 70%, aí o seu funil está com um déficit aqui, está com uma deficiência nessa parte que você vai precisar, primeiramente, já melhorar essa parte do seu funil, ok? E aqui a gente tem 10 e 10, que é o número de mercado, tá? Eu tenho alguns produtos aqui que é assim, ó, 30% das pessoas que visualizam a minha página, elas vão para o meu checkout. Aí depende muito da página, da aparência da página, do produto, do preço, tá? Aí tem essas variáveis aí. Então, se esse número aqui está muito baixo, então, por exemplo, se está 5%, você vai ter que dar uma analisada na página. A página de vendas não está atraente, não está levando as pessoas para o checkout, tá? E aí o seu CPA sobe. Então, se eu colocar aqui
30%, que é um número bem tranquilo de eu chegar, eu chego aqui bem tranquilo, eu tenho aqui o meu CPA de 29. E aí você precisa fazer análise. Agora, com essas métricas aqui, eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo? Vai depender do seu produto. E tenho aqui também essa métrica aqui, ó, que é a taxa de pessoas que compram em relação à quantidade de pessoas que entram no seu checkout. Eu também trabalho com 30% em alguns dos meus produtos, tá? Bem tranquilo de chegar nesse percentual aqui. E aí, eu tenho um CPA de 9,75. E aí, você vai fazer 9,75, provavelmente uma grande parte das pessoas vai ter um bom resultado, né? 9,75 é difícil você ver um custo por venda menor que 9,75, tá? Mas tem também. Aí você precisa fazer essas análises. E aí, vamos dizer que você colocou esses números aqui e você chegou num CPA ideal, tá? Um CPA legal. Nem precisa ser esses números aqui. Pode ser 20% aqui, pode ser, sei lá, 15% aqui. Vamos dizer que você chegou no seu CPA ideal. Quando você chega nesses números aqui, chega no CPA ideal, é claro que são números que precisam ser números possíveis de chegar. Aqui, por exemplo, não pode ser 60%, né? Tem casos, pode acontecer? Pode, mas tem que ser números possíveis aqui. Aqui, de 10 a 50, posso falar para ti, tá um número dentro, de 10 a 50 aqui também. Aqui, como eu te falei, de 80, 90, 90 e pouquinho, tá o número dentro. Aqui, como eu te falei, de 1 a 5%, e aqui vai depender muito, mas eu já vi de 10, como já vi de 100 também, tá? Então, vai depender muito aqui também. Então, mas vamos supor aqui que você, com essas métricas aqui, chegou no seu CPA, e esse CPA aqui, ele vai te indicar lucro, porque ele é um valor menor que a sua comissão. Você vai gastar R$29 e fazer lá uma venda de 50, ou de 60, ou de 100, enfim. Aí você vai precisar fazer essa análise, que é bem fácil, né? E aí, quando você tem essas métricas aqui, você já sabe quais são as suas métricas ideais. Você vai trabalhar no seu funil com essas métricas aqui. Essas métricas são a sua referência. Se alguma dessas métricas aqui estiver abaixo, você vai precisar trabalhar no funil, na parte do funil em ocasião, né? Se o seu CTR está baixo, você vai trabalhar no quê? Nos criativos. Você vai fazer criativos melhores, mais chamativos, para as pessoas clicar. Se a visualização de página está abaixo, né, o percentual, vai trabalhar na velocidade da página. Se o checkout, o percentual de checkout está baixo, vai trabalhar na página, na aparência, na oferta, para levar mais pessoas para o checkout. Se esse percentual aqui está baixo, você vai melhorar a aparência do checkout mesmo, né? Vai melhorar o preço, a oferta, melhorar ali as provas sociais dentro do checkout para melhorar essa etapa aqui. Agora você tem todas as métricas de todas as etapas do seu funil para você conseguir otimizar. Eu uso aqui, ó, o Admetrics. Eu vou deixar aqui para você o link desse sistema, desse aplicativo que eu uso aqui para fazer análise e otimização das minhas campanhas, tá? Vou deixar o link aqui. Ele é bem tranquilo, bem razoável, bem acessível o preço, o valor ali é uma taxa anual, mas é bem tranquilo. Você faz lá um cadastro, faz o pagamento e você vai ter acesso ao Admetrics. Aí você vai colocar o seu e-mail aqui de acesso e vai clicar em acessar o e-mail que você usou para fazer a compra, tá? Entrando aqui, eu já estou logado, eu vou sair aqui, ó. Então você vai clicar em entrar com o Facebook, ó. Aí você vai escolher, obviamente, a conta, né? A conta do Facebook que tem, esse é só para Facebook, tá? Você vai escolher a conta do Facebook que tem as suas contas de anúncios que você vai analisar, né? Eu já tinha entrado aqui, então por isso ele tem esse conectar aqui. Mas você só vai clicar em logar aqui, vai abrir um pop-upzinho, você vai clicar em aceito, em logar e pronto. Ele já vai logar para você com a sua conta do Facebook. Quando ele loga, você consegue fazer a leitura de todas as contas de anúncios que tem dentro dessa conta do Facebook, tá? Então eu vou colocar qualquer uma aqui, você pode colocar uma data, qualquer uma aqui, tá? Você pode selecionar aqui se você quer campanhas ativas, todas, ou ativas ou só pausadas, tá? Eu sempre coloco todas aqui e dou um buscar. Quando a gente clica em buscar, ele traz para nós todas aqui as métricas principais. O que é a métrica principal? Qual que é a métrica principal? É isso aqui, ó. Quanto você investiu, o quanto você retornou. É isso aqui. Métrica principal é isso aqui, tá? É o seu lucro. Lucro é a sua métrica principal. Se você investiu 5 e voltou 10, tá ok para você? Beleza, então suas campanhas estão legal. Não importa se o seu CTR está baixo, seu CPM está alto, não importa. O que você precisa analisar é isso aqui, ok? E aí tem o ROAS. O ROAS é o retorno sobre anúncio, né? O que significa isso?
Se eu investi 4.600 e pouco e voltou 9.000, é 1,95 vezes o valor de investimento, tá? Aí tem um lucro em percentual, o lucro em valor monetário, né? Aí o CPA, que é o custo por aquisição, que eu já te falei, o ticket médio, né? E o valor da conversão aqui. Isso aqui é a quantidade de pessoas que compram em relação à quantidade de pessoas que entram na página. Conversão de página, isso aqui. E aqui, olha que legal, você consegue ver o mesmo funil que a gente viu aqui, ó. Que a gente viu aqui. Só que aqui já são métricas reais, tá? Esses números são reais. São os números lá das minhas campanhas aqui dessa conta de anúncio, tá? E aqui eu consigo analisar as métricas reais já do meu funil, né? Em um visual aqui a nível de funil mesmo. E aqui eu consigo fazer a mesma análise que eu te passei aqui, ó. Então eu consigo ver qual dessas métricas aqui não está legal e posso fazer otimização lá dentro do meu gerenciador de campanhas. Posso também fazer essa simulação de otimização aqui, ó. Aqui ele trouxe para mim as métricas atuais, tá? Então eu tenho aqui o ticket médio, que é o valor do meu produto, e aqui eu coloco um valor de investimento diário, vou colocar R$100. Então ele já trouxe o meu CPM, né? Coloquei aqui um valor de R$100 diário. Ele já trouxe meu CTR, ó. CTR é o CTR que eu estou aqui, ó, 1,85. E aqui ele colocou o valor da conversão. O valor da conversão é a quantidade de pessoas que compram em relação à quantidade de pessoas que entram na sua página de vendas, tá? Então aqui está 5%. É um número bom. A cada 100 pessoas que entram, né, 5 compram, um pouquinho mais, né? E aqui tem um reembolso também que você pode fazer essa medida. Quando você coloca esses valores aqui, ele te dá o lucro. Aqui não é faturamento, é lucro, tá? É o que você ganhou já tirando o que você investiu. Então, ele me deu aqui, ó, nessas métricas aqui, R$3.966 de lucro. Vamos dizer aqui, ó, que eu baixo o meu CTR para 1%. 1% eu vou ter 765, tá? Isso aqui em 30 dias, tá? Num período de 30 dias, fazendo um investimento de R$3.000, que é R$100 por dia, tá? Então, você pode baixar o investimento aqui para ver aqui o seu lucro. Tá vendo que aqui, ó, o lucro em 30 dias não é legal, 382, porque o meu CTR está 1%. Eu posso vir aqui, ó, e colocar 2% de CTR, e aqui eu já sei que eu vou ter 2.265 investindo R$50, tá? De lucro, tá? Não é faturamento. Então, aqui eu posso fazer esses cálculos, essas análises a nível de investimento. Aí eu posso tentar baixar um pouquinho o CPM também, tá? Posso subir aqui o CTR um pouquinho, posso aumentar um pouquinho a minha taxa de conversão de página. E aí, ó, eu tenho as métricas para ter um lucro de R$12.000 mensais. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer otimizações lá nas minhas campanhas para ter um CTR de 2,5, para ter um CPM de 35, né, para conseguir ali investir todo dia R$150, né? Aí o ticket médio é o valor do meu produto, ok? E aí eu vou trabalhar nessas métricas aqui. E eu consigo trabalhar com previsibilidade. Eu consigo saber prever, mais ou menos, é claro que não é 100%, não é exato, né? Mas eu consigo prever o quanto que eu vou faturar, o quanto que eu vou lucrar, tá? Que é o intuito de uma empresa, né? De você empreendedor aí. É lucro, né? Você precisa focar no lucro, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta excelente que eu já uso há um tempão. E aí, descendo aqui mais um pouquinho, eu tenho um gráfico do meu funil diariamente, no período que eu escolhi aqui, tá? Eu não coloquei a data, então quando você não coloca a data, ele pega os últimos 30 dias. E aí, esse é o funil dos últimos 30 dias. O que significa isso? Eu tenho o investimento, o faturamento e o lucro. Aí eu tenho quantas pessoas clicaram, quantas viram, quantas foram para o checkout e quantas compraram. O meu funil, né? O meu funil diariamente eu posso ir navegando aqui, ó. Quando eu vou esperando o mouse aqui nos dias, que eu tenho os dias do mês, tá? Os dias do mês e o valor de faturamento. O verdinho é lucro, tá? Então, estou vendo que todos os dias estão no lucro. Alguns dias eu tenho mais lucro, alguns dias eu tenho outros. Eu posso fazer análise aqui, ó. Por que esses dias estão baixos? É porque eu investi pouco também, né? Então, você pode fazer essas análises e pode até identificar por que os dias o meu lucro abaixa. Aí você vai lá na sua campanha e vê o que acontece nesses dias. Você consegue fazer essas análises. E olha que legal aqui, você consegue ver o público. Aqui eu já de cara vejo que 84% do meu público é masculino. Aqui eu vejo que aqui, ó, aqui está bem distribuído até, mas é de 25 a 54 aqui no meu público. Então, é homem de 25 a 54, tá? A maior taxa aqui, a maior fatia dessa pizza aqui, usando Android. Ó, 83% é Android. E aqui, ó,
vem do Instagram Feed, do feed do Facebook e do Instagram Stories, né? A maioria aqui, ó. Então, eu posso segmentar as minhas campanhas, porque agora eu já sei o meu público. Esses gráficos aqui estão mostrando os públicos que compraram, tá? Isso aqui é em relação à quantidade de compra. Então, é o público que estão comprando. E aqui eu consigo ver essas métricas aqui, ó. Todas essas métricas aqui que eu te passei a nível de dia. Aí eu consigo fazer análises. Por que o meu CPM baixou aqui, ó, desse dia para esse aqui, aí vem subindo, vem aqui, subiu um pouquinho, baixou, tá? Por que ele baixou tanto? Você pode buscar a resposta disso aqui. Por que ele baixou? Você vai lá na sua campanha e dá uma analisada. Mesma coisa do CTR, ó. Por que ele está indo? Por que ele não está linear? Por que uns dias baixa tanto? Esse dia baixou para 1,59, sendo que aqui estava 4,37. Você pode fazer análise lá na sua campanha, buscar a resposta disso aqui e buscar aumentar o CTR. Lembra que eu falei? CTR a gente sempre precisa deixar ele lá em cima, né? Conversão de página, a mesma coisa, né? E aqui o número de vendas. E aqui eu consigo fazer, ó, aqui ele está fazendo a nível de conta de anúncio. Ele está pegando todos os anúncios dessa conta de anúncio. Mas se eu clicar aqui, ó, aqui estão todas as minhas campanhas. Se eu clicar em uma dessas campanhas aqui, ó, ele vai trazer esses dados aqui da campanha que eu cliquei. Mesma coisa que eu posso fazer aqui, ó. Aqui tem todos os conjuntos dessa campanha. Posso pegar um conjunto em específico, posso pegar um anúncio em específico. Esses dados aqui vão ser mostrados da campanha, ó. Essa aqui é a campanha do conjunto, ó, conjunto aqui e do anúncio. Aí você consegue analisar a nível de conta, né? A nível de quanto você gastou mesmo dentro dessa conta de anúncio e quanto você faturou a nível de conta de anúncio, mas também pode fazer a nível de campanha. Você quer ver uma campanha específica, você quer ver um conjunto específico e você quer ver um anúncio específico, certo? E fazer as suas análises. Então, esse é o Admetrics. O link dessa plataforma, dessa ferramenta, tá aqui, ok? Eu espero realmente que você tenha entendido. Se você não entendeu, veja de novo essa aula que você vai compreender, mas eu espero que você tenha entendido o conceito de funil, entendido o conceito dessas métricas aqui. Existem outras métricas? Existem, mas são essas métricas aqui que vão dizer, que vão ditar se suas campanhas vão te trazer lucro ou prejuízo, tá? Então, espero que você tenha entendido. Te vejo numa próxima. Não esquece de se inscrever no canal se você aprendeu alguma coisa. Tamo juntos. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí também. E valeu, até mais!